Queremos saudar a todos com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a este momento em que vamos ouvir a palavra do Senhor, estudar a palavra do Senhor e ter o nosso alimento espiritual por meio dela. Hoje um dia muito especial, por ser o dia do Senhor, domingo, mas também porque podemos louvar ao Senhor pela bênção da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E então hoje nós temos essa oportunidade, vamos fazer aqui um formato um pouco diferente. Se nós estivéssemos nos reunindo presencialmente, provavelmente nós estaremos aqui às 6 horas da manhã, como já fizemos uma outra oportunidade, para juntos louvar o nome do nosso Deus. Como ainda não podemos, então, mesmo à distância, nós vamos fazer deste momento um momento de louvor, adoração ao nome do nosso Deus, que em Cristo Jesus nos deu a salvação. Ele está vivo, louvado seja o nome do nosso Deus por isso. Então, nesta manhã, todos vocês, membros da Quarta Igreja e também todos que nos acompanham neste momento, pedimos a bênção de Deus para cada família e que esse domingo realmente seja um domingo de louvor ao nome do nosso Deus. Quero iniciar lendo um texto das Sagradas Escrituras que está registrado em 1 aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 15. E eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 19. 1 aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 19. Diz assim o texto sagrado: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois vós, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa vida não se limita a este mundo. Paulo está aqui chamando a atenção para aqueles que descreem da ressurreição do Senhor. E a sua vida é sem esperança. Mas para nós que cremos que Cristo está vivo, nós sabemos que a nossa vida não se limita a este mundo. E é por isso que hoje podemos louvar a Deus pela bênção da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse instante,
nesta mesma atitude de adoração e louvor pela ressurreição do nosso Senhor, eu quero convidá-los a que entoemos o hino Aleluia ao Cristo Redivivo. Este é o hino 272, embora ele será aí projetado, não é? É o hino do nosso inário Novo Cântico. Então, vamos todos juntos louvar, pode soltar a sua voz aí no seu lar, onde você estiver, solte a sua voz, louvando ao Senhor com este hino. Aleluia ao Cristo Redivivo. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia. Cristo sobre a cruz sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia, para sempre reinará, aleluia. Gratos hinos hoje erguei, aleluia, a Jesus o grande Rei, aleluia, ressurgiu é vencedor, aleluia, toda glória ao Redentor, aleluia. Muito bem, quero convidá-los a curvarem as cabeças e nós vamos falar com o nosso Deus neste momento, nos preparando para ouvir a mensagem que o Senhor tem a nos trazer nesta manhã. Santo e eterno Deus, nós te bendizemos, Pai, por esta manhã tão preciosa, Senhor, que o Senhor nos proporciona. Obrigado pelas famílias aqui representadas, ó Deus, aquelas que estão acompanhando esta transmissão, Senhor. Cuida de cada um de nós, ó Deus, te pedimos sempre tua proteção, Pai, mas acima de tudo, que os nossos corações, Senhor, sejam fortalecidos cada vez mais na fé que temos em Ti, Pai. Cremos, ó Deus, na obra maravilhosa de salvação que foi feita, Senhor, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele esteve neste mundo, morreu a nossa morte, mas ressuscitou vencendo a morte para que todos nós também tenhamos vida, Senhor, vida eterna. Nós te bendizemos por isso, Pai. E te pedimos mais uma vez, nesta manhã, Senhor, que cada um possa estar com seu coração agora, Senhor, voltado para a Tua palavra, ó Deus. E que, mais uma vez, sejamos alimentados por ela. Fala ao nosso coração, Senhor, ilumina-nos, ó Deus, por meio do Teu Santo Espírito. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos ler, então, para a mensagem desta manhã, está registrado no Evangelho de João. João, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 18. João, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 18. No primeiro dia da semana,
Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Com base nesse texto, nós podemos aprender sobre a bênção da ressurreição. A bênção da ressurreição para todos aqueles que creem no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto de João, capítulo 20, ele é paralelo aos outros evangelhos. Então, esta mesma narrativa nós encontramos em Mateus 28, 1 a 10, Marcos 16, 1 a 8 e também Lucas 24, 1 a 12. E é interessante quando nós comparamos essas leituras, porque elas trazem algumas outras informações que complementam toda esta cena em que nós vemos o Senhor Jesus aparecendo como já ressuscitado. Então, por exemplo, aqui em João, o foco que João dá a esta narrativa, ele procura abranger aqui outros aspectos, ou ele procura destacar outros aspectos deste momento tão importante aqui, ao passo que outros evangelistas vão trazer umas abordagens destacando outros aspectos. O que é interessante notar é que quando nós lemos estas narrativas, nós complementamos todas as informações que o Espírito Santo inspirou para que chegassem até nós. No caso de João capítulo 20, nós vemos aqui, logo no início, que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro. É bem verdade que nos outros evangelhos citam outras mulheres, por exemplo, Marcos 16 cita Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e também Salomé. E nós vemos que realmente Maria não estava sozinha naquele momento. Prova disto é que quando nós lemos o verso de número 2 aqui, está escrito o seguinte: quando Maria diz, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então dá a ideia de que ela estava acompanhada de outras mulheres ali. Então, na verdade,
o evangelista João está dando o foco em outras áreas aqui desta narrativa, principalmente destacando algo que é comum no evangelista João: falar sobre crer, sobre a fé daqueles que conheciam a Jesus e que o seguiram e que viram as suas obras. Ditas estas coisas, nós vamos aprender então nesse texto, e eu preciso repetir isso, a bênção da ressurreição. A cena aqui então, meus irmãos, é que Jesus havia sido sepultado. Nos versículos anteriores nós vemos todos os passos até a morte de Jesus, e agora no capítulo 20 é destacada aqui a sua ressurreição. Os discípulos naturalmente estavam apreensivos. Jesus havia morrido e eles se esconderam. Jesus ficou só e eles tinham medo dos judeus porque sabiam que agora corriam risco de também serem perseguidos. Todos aqueles que seguiram ao Mestre Jesus agora estavam correndo o risco de também serem levados à morte. Por isso, o temor destes homens e também a apreensão, a incerteza com relação ao futuro. Jesus havia sido sepultado numa sexta-feira, no sábado não se podia realizar nenhuma obra, então por isso nós vemos aqui que no primeiro dia da semana elas foram ao sepulcro. Então no domingo, dia do Senhor, elas foram ao sepulcro. As impressões que Maria teve ao chegar, e as irmãs também com ela, todas aquelas outras irmãs que estavam com ela, todas as servas do Senhor, aquelas que acompanharam o Senhor Jesus até o final ali, até a sua morte. Quais foram as impressões dessas mulheres? A cena se desenvolve ali com ela chegando e percebendo que o túmulo estava haviam removido a pedra do sepulcro. Então, os sepulcros eram talhados em rochas, então era um costume naquela época, então eles eram todos trabalhados como verdadeiros nichos ali nas rochas, onde eram sepultadas as pessoas, e Jesus então teve também o seu sepulcro desta forma, e eles colocavam uma grande pedra. O verso de número 1 diz o seguinte: ela foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Na sequência do texto nós vemos que ela correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, o João. Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Então, a primeira impressão que Maria tem é que o corpo de Jesus fora retirado dali. Ela não sabia quais as informações, não sabia quem tinha feito isso. Então, ali para Maria, alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Pedro e João, ouvindo isso, saíram apressadamente e foram ao sepulcro para comprovar esta informação, e quando se abaixaram ali, principalmente João chegou primeiro, ele se abaixou, não entrou, viu ali os lençóis de linho, ele não entrou, mas Pedro, sempre muito afoito, chegou, já entrou direto ali no sepulcro e viu os lençóis. Um detalhe que João coloca aqui: o lenço, ele viu os lençóis, verso 6, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Havia acontecido algo sobrenatural ali, porque se o corpo de Jesus tivesse sido tirado, todos aqueles pertences ali que compuseram o momento em que o Senhor Jesus fora sepultado, estariam em desordem ali, mas tudo estava muito bem organizado. O verso 8 diz: então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e o texto diz, ele viu e creu. Mas o verso de número 9 diz: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Então, tivemos aqui a oportunidade, meus irmãos, de repassar aqui as cenas deste texto.
Veja que o verso 9 diz que aqueles discípulos, a própria Maria e aquelas outras servas do Senhor que estiveram ali, não haviam ainda compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Nós sabemos que a palavra de Deus, mesmo no Antigo Testamento, já trazia essa lição tão importante que a nossa vida não se limita a esta terra, e que o ente santo seria sim ressuscitado. É interessante nós notarmos, meus irmãos, no Antigo Testamento. Podemos citar aqui Jó. Jó é um exemplo vivo disso. Jó, apesar das duras provas pelas quais estava passando, ele cria na ressurreição. Naquele período em que Jó passou por duras provações, ele cria na ressurreição. No capítulo 19, versos 25, 26, diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E veja o que ele diz no verso 26, depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Veja, isso está escrito em Jó, Antigo Testamento. As Escrituras registram, então, que a nossa vida não se limita a esta terra. E o Salmo, que é mais apropriado e também que já é aplicado ao próprio Senhor Jesus, Salmo 16, versículos 9 e 10, dizem o seguinte: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Um texto que aponta exatamente para a obra de Cristo Jesus. O texto diz: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E o próprio Senhor Jesus ensinou isso durante o seu ministério. Marcos 8:31 nós lemos: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. Então, aqueles discípulos ali, eles não entendiam ainda, e na verdade não compreendiam que Jesus estava já ressuscitado. Maria permaneceu junto ao túmulo, é o que nós lemos na sequência do texto, o verso de número 11. Os discípulos voltaram para suas casas, mas Maria permaneceu ali junto ao túmulo. E qual era a atitude dela naquele momento? Era de tristeza. Maria chorava. E enquanto ela chorava, ela se abaixou e olhou para dentro do túmulo. Verso 12 diz que ela viu anjos vestidos de branco. E João faz questão de trazer aqui um destaque, não é? Ele diz que os anjos estavam sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Esses anjos, então, têm um diálogo com Maria naquele momento. Eles perguntam a ela por que ela estava chorando. E mais uma vez, Maria ainda está entendendo que o corpo de Jesus fora levado dali, alguém o levou. Ela diz o seguinte: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Então, a tristeza tomou o coração daquela mulher. Ocorre, meus irmãos, uma cena linda aqui no texto, que é o verso 14. Tendo dito isto, ela voltou-se para trás. E quem estava ali? O próprio Senhor Jesus em pé. E é interessante que Maria não o reconheceu. E aqui nós podemos entender que Jesus está num corpo glorificado. Agora Jesus está com um aspecto diferente, um aspecto glorioso. Então, Maria, num primeiro momento, não o reconheceu, e é o próprio Senhor Jesus que faz a mesma pergunta que os anjos fizeram, confirmando as palavras ali. Ele pergunta: por que choras? A quem você procura? Ela, supondo ser o jardineiro, disse: se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Como nós podemos aqui entender, meus irmãos, Maria ainda estava confusa, mas o que fez com que ela cresse que era Jesus? Veja o verso 16, você que está com a sua Bíblia aberta. Disse-lhe Jesus: Maria.
E quando Jesus então pronuncia o nome de Maria, ela reconhece o Senhor Jesus. A forma como ele se dirigiu a ela fez com que ela entendesse que estava diante do próprio Senhor Jesus. Ela voltando-se, disse aquelas palavras, né, aquela expressão, meu mestre, Rabone, que está aqui, não é? Meu mestre. Ela disse, mestre. E Jesus então já lhe dá uma ordem, ele diz, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Então, a impressão que nós temos é que ela e as outras mulheres que estavam com ela procuraram ali adorar ao Senhor e ficaram tão felizes com aquilo, mas o Senhor Jesus disse, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. É maravilhoso saber, meus irmãos, que aqui nós vemos uma expressão tão linda que o Senhor Jesus diz. Ele se refere aos discípulos como meus irmãos. Ele se refere àqueles que estavam amedrontados e muitos deles até acovardados de saírem de casa com medo de serem mortos. Ele diz, vai dizer aos meus irmãos. Ele não traz nenhuma repreensão aqui. E depois ele diz algo maravilhoso, subo para meu Pai, mas não somente dele, meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Isso aqui chama a nossa atenção, meus irmãos, porque a obra de Cristo fez com que nós fôssemos adotados como filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus, nós também podemos dizer, nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Sabemos, Jesus é o Filho de Deus, o unigênito de Deus, mas Deus nos resgatou por meio desse seu único Filho, para que também pudéssemos ser chamados de filhos de Deus. Louvado seja Deus por isso. Bênção da ressurreição do Senhor Jesus, porque Ele venceu a morte. Hoje podemos dizer, Deus é nosso Pai. O Salmo 103, verso de números 13 e 14, Salmo 103, versos 13 e 14, dizem o seguinte, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Senhor conhece-nos por completo, Ele nos criou e Ele se compadece de nós como seus filhos. Ele é o nosso Pai. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 1, nós lemos, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então, somos filhos de Deus. A bênção da ressurreição, meus irmãos, a ressurreição de Jesus nos garantiu essa filiação eterna. Somos filhos adotados por Deus. E essa é a bênção, meus irmãos. É maravilhoso saber isso. É isso que nos dá esperança nesta manhã. Saber que o Senhor Jesus vencendo a morte, também nós somos vitoriosos com Ele, porque estamos unidos a Ele. Somos considerados filhos de Deus. É o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas 4, 6 e 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Todas aquelas práticas que nos tornavam escravos do pecado, elas foram destruídas pela vitória de Cristo sobre a morte, sobre o maligno. E nós hoje, quando cremos nessa mensagem maravilhosa do Evangelho, sabemos que somos resgatados da escravidão do pecado e passamos a ser filhos de Deus. Bênção que realmente enche o nosso coração de alegria e de esperança. Hoje, meus amados irmãos, nós podemos louvar e engrandecer ao nosso Deus pela maravilhosa bênção da ressurreição de nosso amado Senhor Jesus.
Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Temos a certeza de que também um dia estaremos em Sua presença. Temos essa certeza. A morte não é o fim aqui da nossa existência, não é o fim. Ela apenas encerra nossa peregrinação neste mundo manchado pelo pecado, para que vivamos eternamente na presença de nosso amado Salvador, Jesus Cristo. Que bênção maravilhosa! Por isso o texto nos diz: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus ressurgiu. E essa é a bênção que nós temos, meus irmãos, de sermos chamados filhos de Deus. Então Maria sai dali anunciando aos discípulos: eu vi ao Senhor. E contava tudo aquilo que o Senhor havia dito a ela. Então é agora aquela mulher que estava triste, chorosa, agora o choro deu lugar à alegria, à esperança e saber que Jesus venceu a morte e que nós estamos todos, aqueles que cremos em Cristo, unidos a essa vitória do nosso Senhor Jesus. Então, sabemos que quando deixarmos esta vida, estaremos na presença do nosso Senhor. E podemos comprovar isso, meus irmãos, no Evangelho de João mesmo, João capítulo 5, 28, 29, que diz o seguinte: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Nós cremos que seremos mais uma vez transformados, esse corpo será transformado, nós também ressurgiremos para a vida eterna. E essa é a esperança que nós temos, meus irmãos. Veja aí a bênção da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Cremos que todos aqueles que ouvem as boas novas de salvação podem encher o seu coração de esperança, ter paz e alegria, porque o Senhor Jesus venceu a morte, Ele ressurgiu e nós podemos louvá-lo nesse dia. Que a palavra do Senhor tenha falado ao seu coração e se você nesta manhã ainda está muito abatido por causa das notícias tão tristes que nós temos ouvido e por causa de tantas dificuldades que temos enfrentado nesses últimos tempos, nós temos que entender que a palavra de Deus vem para nos alimentar a esperança e nos dar a certeza de que um dia estaremos na presença do Senhor. Enquanto vivemos aqui, vivemos submetidos à vontade maravilhosa do nosso Deus. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. Nós temos essa certeza e essa garantia de vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos, neste momento, orar, encerrando este momento. Então, eu peço a você que curva a sua cabeça nesse instante. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, por tudo aquilo que aprendemos, ó Deus, nela. E te agradecemos, ó Deus, por esse dia tão especial, no qual podemos adorar o Teu nome, Pai, por causa da obra maravilhosa de Jesus Cristo em nossas vidas. Ele venceu a morte, Pai. Nós temos a certeza, Senhor, que a nossa vida não se limita a esta terra, Senhor. Enquanto vivemos aqui, Senhor, queremos ter essa esperança cada vez mais viva em nossos corações. Obrigado pela bênção da ressurreição de Jesus Cristo, Pai. Conforte cada coração, Senhor. Encoraje, Senhor, os corações, Pai, abatidos. Dê-nos, Senhor, a alegria de servir o Teu nome, de servir a Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, esta igreja, Senhor, que se reúne, Senhor, aqui no Parque Maria Helena, ó Pai, em Suzano. Abençoa todos que acompanham, Senhor, essa transmissão, Pai. Cuida de cada família, Senhor. Te pedimos a Tua proteção, Senhor. E que nos submetamos sempre à Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai,
a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, irmãos, com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Nós estamos encerrando aqui este momento, pedindo a bênção de Deus, mais uma vez para esse domingo especial, para que juntos possamos sempre, mesmo afastados, mas juntos espiritualmente, louvar e engrandecer ao nome do nosso Deus. É um dia especial, sim, que nós falamos domingo de Páscoa, mas ele não se resume a ovos de chocolate, você sabe disso. Nós temos esse alimento espiritual maravilhoso e é por isso que nós buscamos sempre na palavra de Deus o fortalecimento para a nossa fé. Que Deus abençoe a todos e logo mais às 19 horas nos encontraremos mais uma vez aqui por meio desse recurso tecnológico. Que Deus abençoe a todos.